Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus no livro de Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. Este texto que vamos fazer a leitura é texto de uma visão que Deus deu a Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Senhor Deus, aplica nos nossos corações a Tua palavra. Torna, ó Deus, clara esta verdade. E que todos nós sintamos necessidade de Tua semente nos nossos corações. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é aquele que quebra a pedra, o Senhor é aquele que anula a incredulidade, o Senhor é aquele que traz luz às trevas, o Senhor é aquele que dá entendimento. Nós precisamos do Senhor em todos os momentos de nossa vida. E precisamos também, ó Deus, num culto que a Ti prestamos. Precisamos da Tua bondade, da Tua revelação, do toque do Teu Espírito, das nossas almas, para que não apenas entendamos o que diz a letra, mas que tenhamos em nossa alma e no nosso coração o sentimento da Tua mensagem. Abençoa-nos a todos, porque todos nós que aqui estamos diante de Ti nesta noite, todos precisamos muito do Senhor e da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dizíamos, irmãos, nesta reflexão desta noite, nós vamos meditar sobre a visão de Isaías. Uma visão que o deixou perplexo. Tão perplexo que ele fez algumas perguntas. E essas visões proféticas não eram visões imaginárias. Não eram visões da mente. Eram visões reais, através das quais Deus comunicava uma mensagem real. Não era uma fantasia, não era um delírio, era uma visão real, porque estava de acordo com a vontade de Deus em trazer à luz o seu plano de redenção, a revelação dos seus
projetos, dos seus programas. E a Bíblia diz que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas. Deus falou de muitas maneiras. E usando os seus profetas, ele falava muito assim, através de visões reais. E esta é uma visão extraordinária, uma visão muito profunda para o coração humano, uma visão que vai ao encontro da necessidade das almas. Por isso que Isaías ficou perplexo. Ele pergunta: quem é este que vem de Edom? Edom era a cidade onde residiam os filhos de Esaú. Era considerada como uma terra maldita, terra da maldição, pois até o fim da revelação bíblica, Esaú aparece como o profano, aquele que não se arrependeu sinceramente, aquele que não teve a bênção, aquele que foi amaldiçoado. Isaías está olhando então para aquela direção, para aquela terra, a terra de Edom, porque ele está vendo vir de lá alguém que surge daquela região. Quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem de Bósra? Bósra era um povoado desta terra, desta cidade de Edom. Era o lugar onde havia muitos currais de ovelhas. E ele pergunta então: quem é esse que vem desses currais de ovelhas com vestes de vivas cores? Quem é este que vem com uma cor escura, a cor de sacrifício, cor de imolação, a cor de pele de ovelha sacrificada? Quem é esse que vem de lá? Quem é esse personagem? Isaías não sabia quem era aquela figura que vem da terra da maldição, que sobe da terra da maldição, que vem de um curral de ovelhas, onde havia muitos currais de sacrifícios. E ele vem com o seu traje todo manchado. Quem é este que vem glorioso em sua vestidura? A perplexidade dele é maior porque ele vem como alguém que vem manchado das marcas da maldição, e ao mesmo tempo ele vem glorioso, numa disposição vitoriosa. Ele vem como vencedor, a figura típica de um herói. Era um misto de duas realidades. Alguém que vem, que surge com a figura de uma ovelha sacrificada, mas ao mesmo tempo ele vem na figura de um herói vitorioso, com vestes reais. E ele diz: quem é este que vem na plenitude da sua força? Era uma figura especial, extraordinária, sobrenatural, diferente dos humanos. Isaías está vendo um homem vindo de um combate,
como vindo, na sua visão, como vindo de um combate. Por isso que ele faz essas perguntas cheias de perplexidade. Quem é este homem? Que homem é este? Que figura é esta? E ele ouve a resposta. Aquele que vem diz: sou eu. Eu que falo em justiça. Eu que sou poderoso para salvar. Eu que falo em justiça e sou poderoso para salvar. Mas por que está no verso 2, vermelho o traje? E as tuas vestes como a daqueles que pisa uvas no lagar? Que pergunta interessante. Por que está vermelho o traje? E as tuas vestes estão avermelhadas como aqueles que pisam o lagar, que pisavam as uvas. Aí vem a resposta, no verso 3. Diz o lagar: eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem estava comigo. Ele está se referindo que ele foi até a terra da maldição, e ali ele pisou o lagar, pisou a uva, ele pisou a terra do juízo, ele pisou a terra do sacrifício das ovelhas, ele pisou o sangue derramado das ovelhas, ele se manchou, ele manchou as suas vestes com o sangue das ovelhas. Aquele personagem que vem de lá vem todo salpicado de sangue, as suas vestes vêm manchadas de sangue. E ele adianta dizendo: isto eu fiz sozinho, ninguém esteve lá comigo. Eu enfrentei essa batalha sozinho, o combate sozinho. Eu fui pisado e pisei. Pisei a uva e fui pisado. Ninguém do povo estava comigo. Nenhum homem se achava comigo. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Percebam então a perplexidade de Isaías, vendo aquele personagem. E essa perplexidade está no histórico de todos os profetas do Velho Testamento. Quando Deus lhes dava visão, que era uma visão messiânica, uma visão que falava do Messias, que era uma visão escatológica, que apontava para aquele que haveria de reinar nos últimos dias. E aquele personagem fala dessa vingança, desse tempo de vingança, mostrando que ele entrou naquela terra de maldição para ser vingado, para ser julgado, para ser sacrificado, para ser triturado. Mas ao mesmo tempo, como ele entra ali como um agente passivo, ele se apresenta como um agente ativo. Eu pisei, eu julguei. E na minha ira, as minhas vestes ficaram manchadas pelo sangue dos meus inimigos. E de novo lá no verso 5, aquele personagem repete e diz: olhei e não havia quem me ajudasse.
e admirei-me de não haver quem me sustivesse. De novo fala, porque isso é tão importante para a aplicação nossa nesta noite. Ele diz: olhei e não havia quem me ajudasse. Ali, naquele curral de juízo, não havia quem me sustivesse, pelo meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor de juízo foi quem me embalou e me susteve. Porque na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o sangue. Sou eu. Então, irmãos, era para nós perguntarmos o seguinte, e a maioria com certeza sabe responder: quem era esse personagem? Vamos falar mais rápido. Jesus Cristo. Esse personagem que Isaías está vendo era Jesus. E esse texto é de uma importância tão grande para os nossos dias, hoje. Eu tive o privilégio, e eu tinha e nutro uma simpatia muito grande pelo Papa Emérito Bento XVI. Eu li a trilogia dele, a trilogia cristológica, um estudo sobre Cristo. E eu gosto de ler a sua trilogia porque ele fala de Jesus como único e suficiente Salvador e único intercessor. Eu, às vezes, de longe, análises minhas, nenhuma verdade nisso, mas eu cultivo em mim o pensamento de que ele saiu porque a sua doutrina não coadunava mais com a doutrina romana. E eu sempre pensava e dizia isso, tanto que estávamos até no acampamento quando alguém me disse: olha, o Papa renunciou. Não tive nenhuma surpresa, porque eu já vinha lendo os livros e encantado com a sua análise e abordagem da pessoa de Jesus, coisas que você não vê, não enxerga em nenhum dos teólogos protestantes liberais, que escrevem e falam verdadeiras barbaridades sobre Jesus. E ali a gente vê um homem que fala sobre Jesus, da suficiência de Jesus. E não poucas vezes antes dele renunciar, eu me perguntava: mas como é possível que um homem desse continue como Papa na Igreja de Roma? Mas é que não demorou muito tempo. E essa visão de Isaías é importante exatamente para isto. Porque talvez até você esteja muito surpreso em eu estar dizendo estas coisas, mas é para surpreendê-lo mesmo que eu estou dizendo. Porque este texto aqui é mais do que uma religião. Este texto aqui é mais do que um dogma. Este texto é a raiz explicativa da redenção da alma pecadora. Este texto aqui, aparentemente tão confuso, tão misterioso, em respostas alternadas com a perplexidade das perguntas de Isaías, vem Jesus na sua simplicidade e tira as dúvidas de Isaías, dizendo: olha, o sacrificado, a ovelha sacrificada ali sou eu. E o herói vitorioso que vem de lá, com vestes de cores vivas, também sou eu. E nós vamos encontrar aqui a figura extraordinária nesta passagem do Jesus que cantamos há pouco,
no qual ele é apresentado como Cordeiro de Deus. O Cordeiro que vestiu-se com as nossas vestes, que habitou a nossa situação e a nossa condição, que tomou sobre si a nossa imperfeição, e por isso ele foi sacrificado e moído pelas nossas iniquidades. Não sendo ele pecador, tornou-se pecado em nosso lugar. E por isso ele é sacrificado e ele é morto. Por isso os seus trajes são vistos como trajes manchados de sangue. Por isso ele é visto como aquele que é vingado e é pisado. E isso é tão importante, tão caro, que mesmo depois de ressurreto, o Senhor Jesus chega para Tomé e mostra os sinais dos seus cravos. E a Bíblia nos fala que um dia as marcas desses sinais de seu sacrifício estarão visíveis para que todos vejam, inclusive os seus inimigos, porque até mesmo aqueles que o transpassaram verão as marcas de seu sacrifício, as marcas de sua humanidade que era nossa, as marcas do nosso pecado, as marcas do seu sacrifício. Mas ele é também um herói, porque ele é aquele que foi o anunciador da justiça de Deus, da verdade de Deus. Ele é aquele que veio restaurar a justiça do homem e veio libertar o seu povo, os seus redimidos. Ele entrou naquele curral para de lá tirar o seu povo. Na hora que ele se levanta, levanta consigo também o seu povo. De modo, irmãos, que isso aqui é mais do que religião. Como o mundo está cheio de religião, como as pessoas estão independentes nas suas religiosidades, como há tanto conceito de religião, há tanta religião que a gente pode dizer os homens estão perdidos em sua religiosidade. Tanto que religiosidade é um termo que está desgastado hoje. Prefere-se usar espiritualidade, as pessoas estão usando mais espiritualidade do que propriamente religiosidade, porque religião se tornou uma torre de Babel, mas espiritualidade não quer dizer muita coisa também, porque nos arrasta para misticismo, quer dizer misticismo. Na verdade o texto está nos mostrando alguém que veio realizar uma obra, que desceu do céu, uma obra extraordinária, que veio nos substituir e que veio enfrentar as consequências do pecado no seu próprio corpo. E é onde ele aparece como aquela figura sacrificada que leva Isaías a dizer: mas quem é este que vem lá da terra dos currais? Mas também ele é visto como herói, e ele diz como vem ele portando, vestindo vestes de cores vivas. Mas uma coisa importante, irmãos, nessa religiosidade toda, e nos dá tristeza vermos como Jesus é tão clarificado na Bíblia, tão centralizado na Bíblia. A Bíblia fala toda de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. E todo o texto leva para a suficiência de Cristo. É só Cristo, é só Cristo, só Cristo. E é fácil nós entendermos, e você que está me ouvindo nesta noite, é fácil você entender por que essa expressão só Cristo. É porque não é a doutrina da igreja protestante que prega e que anuncia que é só Cristo. O texto que você está vendo aí é Jesus que vem desse sacrifício, desse combate espiritual, nessa guerra que ele foi travar por nós, quando ele morreu a nossa morte,
Ele vem e diz assim: nenhum homem estava comigo, ninguém estava comigo, eu fiz isso sozinho, ninguém me susteve. Agora, onde é que está o problema da religiosidade e da espiritualidade hoje? Do próprio sucessor de Bento XVI e de tantos outros, é que acrescentam ao lado de Jesus, que eles não podem descrer, outros personagens, como Maria, santos da igreja, Jesus e os santos. Esse é um erro fatal para uma alma, porque crê em Jesus, mas não crê só em Jesus, crê em Jesus e mais alguém. Eu preciso de Jesus mais Maria, eu preciso de Jesus mais a igreja, eu preciso de Jesus mais os santos, mais os apóstolos, mais os santos que já morreram e que estão no céu, Jesus e eles. E como os padres nestes últimos dias têm enfatizado isso, ouvindo programas de rádio, de televisão, como eles têm enfatizado esse Jesus mais alguém. Mas Jesus mesmo disse: eu estive só, ninguém esteve comigo, eu sozinho. Ele bem que olhou e diz: olhei e não havia quem me ajudasse. E Isaías está vendo aquele cordeiro vindo de lá do sacrifício sozinho. Isaías está vindo aquele herói sacerdotal vindo de lá sozinho, da terra do juízo, para trazer justiça e para trazer salvação a um povo. Irmãos, pode-se brincar com muitas coisas na vida. A gente aceita ainda que não deva até que os políticos brinquem conosco, que os juízes brinquem conosco, que as autoridades brinquem conosco. A gente pode aceitar que brinquem com o destino das nossas vidas, que brinquem com as nossas aposentadorias, que brinquem com os nossos projetos de vidas terrenos e temporais, que brinquem com as questões sociais da habitação, que brinquem. A gente até suporta estas coisas, mas é uma coisa com a qual não se pode brincar, que ninguém pode brincar conosco, e nem nós temos o direito de brincar com isso que vou dizer agora. É se brincar com uma alma. Não se brinca com uma alma, não se brinca com o destino de uma alma, não se brinca com religião no sentido mais sublime, que é a ligação, a religação do homem com Deus, através de Jesus Cristo. Com isso não se brinca. Há muitas coisas deploráveis e desagradáveis neste mundo, religiosamente falando, e uma delas é quando se diz assim a alguém que já morreu: vamos fazer uma missa pela alma de fulano e cicrano. Isso é brincar com a religião, é brincar com a espiritualidade, porque isso não é a verdade. A verdade é: há um só Cordeiro que nos substituiu, e há um só herói sacerdote que veio nos levando, veio trazendo os seus redimidos para nos apresentar a Deus. E este é Jesus. Agora, como é incrível, irmãos,
Permitam-me usar essa expressão incrível nessa reflexão deste texto. Como é incrível, os homens são capazes de aceitar tudo, menos Jesus como único e suficiente Salvador. Eu nunca esqueço de uma pobre velha, e digo pobre velha no duplo e no mais pleno sentido, que eu conversava sobre Jesus e ela me acompanhava na conversa sobre Jesus. Mas nos dividimos a partir de um ponto quando eu falei para ela que Jesus era maior do que Maria. Ela disse, não, ele não pode ser maior que a mãe. Ela aprendeu isso de alguém. Porque se tem aquele entendimento que Jesus começou a partir de Maria. A ideia que se tem, até de muitos crentes, é que Jesus começou a partir de Maria. O Natal é o surgimento de Jesus. E o próprio profeta Isaías diz que Jesus, ele é o Pai da eternidade. É o Pai da eternidade. Antes que todas as coisas existissem, ele diz, eu sou. A resposta do eterno presente. E é esse eu sou que ele está respondendo aqui para Isaías. Quem é este? Quem é este cordeiro que vem ensanguentado como morto, sacrificado lá dos currais do sacrifício? Quem é este sacerdote que vem como um herói? Quem é este? Ele está dizendo, sou eu, ou eu sou. Essa é a resposta do divino eterno, do eterno divino. É a resposta de Jesus, quando ele diz, eu sou, eu sou, eu sou. Mas os homens não creem em Jesus. A própria igreja cristã hoje não tem mais essa crença na pessoa suficiente de Jesus. Isso tem visto pelas grandes aglomerações que se tem de religião. Aí se juntam judeu, espíritas, muçulmanos, todo tipo, e lá estão de mãos dadas. Agora sabem por que há essa unidade religiosa e espiritual? Porque eles podem tocar em tudo, falar sobre tudo, mas não podem tocar no nome, é Jesus. Porque Jesus traz contradição, Jesus traz diferença, porque Jesus não é das religiões, ele não é objeto das religiões, ele não é fruto das religiões. Jesus não é criação das religiões. Nenhuma religião pode exercer patrimônio sobre a pessoa do eterno. Jesus é a religião, no seu sentido de religar, de ligar o homem com Deus. Ele é a religião. Quando nós dizemos, decorado já há tantos anos, eu sou o caminho, nós estamos dizendo o que ele diz, eu sou a religião, que vai a Deus, que religa a Deus, que liga a Deus, que une a Deus. E isso é tão importante para nós, irmãos, sabermos em quem cremos, e nós não podemos, sob hipótese alguma, em um só instante da nossa vida, esquecermos de quem é Jesus para nós. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre essa questão, a letra fala, mas o sentimento dessa letra precisa falar. A letra diz, Jesus é o eu sou, ele é Deus. Mas o sentimento dessa letra diz, eu estou contigo. É quando nós dizemos, Jesus, Senhor meu e Deus meu, como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa intimidade com Jesus, essa comunhão com Jesus, esse entrelaçamento com Jesus. Porque quando nós lemos o Salmo 22, nós vamos encontrar ali a descrição do sofrimento de Jesus naquele curral, da visão de Isaías.
E ali ele está se firmando como sacerdote que vai nos representar diante de Deus. Olha que coisa importante, irmãos, este texto nos ensina. Jesus sai daquele curral para nos representar diante de Deus. E ele fez isso vitoriosamente por causa da sua justiça. Nós não podemos comparecer diante de Deus com a força dos nossos braços e das nossas justiças, porque não temos. E nem podemos recorrer ao recurso de quem quer que seja, para que nos interceda diante de Deus, porque eles também não tiveram justiça. Por mais maravilhosa e digna de exemplo e de imitação que foi a vida de Maria, ela não pode nos representar. Grandes homens fizeram coisas extraordinárias. Temos estudado sobre os heróis da fé, homens de estrela, de extrema grandeza de vida, mas não tiveram justiça própria também para nos representarem, porque nenhum deles foi até o curral do sacrifício, nenhum deles morreu em nosso lugar. Maria, a bendita e a bem-aventurada mãe de Jesus Cristo, que devemos dar todo o respeito e honra como mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não morreu por nós. Muito pelo contrário, ela é digna na sua palavra, quando ela se dirige ao Senhor e o chama de Deus meu e meu Salvador, referindo-se ao fato de que o próprio Jesus foi o seu Salvador. Isso é de uma importância muito grande para nós, esse sacerdócio de Cristo. Mas eu não gostaria de encerrar, irmãos, sem ler com vocês o capítulo 5 do livro de Apocalipse, porque esse texto ele fala exatamente desse cordeiro sacerdotal. A visão de João no livro do Apocalipse nos faz ver o cordeiro e o sacerdote, conforme aquela visão de Isaías lá do capítulo 63. Vejam como é importante esse texto. Vejam como ele elucida, como ele clareia, como ele dá e aperfeiçoa o entendimento dessa doutrina, dessa exposição. O texto diz assim do Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém digno, ninguém digno. Qual foi a atitude de João? João dizia: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí João escreve, inspirado pelo Espírito Santo: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, o cordeiro do sacrifício. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E todos então entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E João continua nessa visão que ele tem: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares e milhares, proclamando em grande voz e dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem é digno de abrir o selo? Um só: Jesus Cristo. Você está entendendo que seguir religião é cair no inferno? É o pior de todos os caminhos, é seguir a religião. Devemos seguir a Jesus. Ele é que é o alvo. Os céus olham para Jesus. Os céus estão centralizados em Jesus. Os anjos estão centralizados na pessoa de Jesus. Jesus é Deus, melhor dizendo, Deus é Jesus. E o livro do Apocalipse enfatiza dizendo: bem-aventurados aqueles que creem. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que podem adorar o Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que podem testemunhar e testificar de seu Salvador, mostrando e respondendo, irmãos, a perplexidade de muitos corações hoje, que estão perdidos nos corredores da religião. O que devo fazer para ser salvo? Semelhante àquele homem que estava perdido nos corredores da prisão nos dias de Paulo. O que devo fazer para ser salvo? Na verdade, a busca pela religião é essa pergunta inquietante da alma do homem, porque há de chegar um momento em que todo mundo vai fazer essa pergunta crucial: e agora? Por vezes, quando a gente está com saúde, a gente deixa isso para depois. Quando temos sonhos a serem realizados, deixamos isso para depois. Mas há de chegar um momento em que há a pergunta: e agora? Eu sempre trabalho a minha mente com o seguinte questionamento e reflexão: a morte é algo tremendamente natural, porque tudo perece, tudo morre, tudo desaparece. Mas a morte do homem é algo sobrenatural. Por vezes nós pensamos que o momento mais importante de um funeral é quando se tem o culto para o funeral. Até as pessoas costumam perguntar: qual é a hora do funeral? Qual é a hora do funeral? Qual é a hora do funeral? A hora mais importante é quando acontece aquilo que a Bíblia diz: o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus. Esse é o momento mais importante.
antes de chegar esse momento, toda alma que foi criada por Deus e vai voltar para Ele, faz uma pergunta de perplexidade. E agora? E agora? A palavra de Deus responde: há um só que morreu no nosso lugar, há um só que é o nosso sumo sacerdote, há um só Salvador suficiente, é Jesus. Ah, irmãos, como nós estamos precisando ser mais devotos de Jesus nestes dias. Como nós precisamos cultivar mais a nossa comunhão com Jesus nestes dias. Como estamos precisando ler mais o Evangelho, que nos mostra a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o caráter de Jesus, a natureza de Jesus, a ação de Jesus, a missão de Jesus. Como nós estamos precisando cada vez encher a nossa mente, o nosso coração da pessoa de Jesus. Porque Ele é o único que responde à perplexidade das nossas perguntas, como as de Isaías e como a de muitos que não se encontraram com o Senhor Jesus e que estão vivendo na desesperança. Ah, como está triste, irmãos, viver neste mundo para quem não tem Jesus. Ah, como os bares estão cheios. A gente vem hoje para a igreja, os bares cheios, homens e mulheres bebendo. Você vai no supermercado, são mulheres com carros cheios de lata de cerveja. Quantidade enorme. Como os homens estão procurando desesperadamente a diversão. Como a ordem é divertir, é ocupar o tempo. São meios de esconder a realidade mais profunda da alma, o grito da alma. Toda alma tem um grito. E esse grito da alma é o que incomoda os corações, as vidas. Toda alma que Deus fez tem um grito de retorno para o Pai. Toda alma tem um clamor inexprimível, por vezes inaudível, mas é inexprimível, que parte da profundeza, da entranha, da criatura que um dia há de retornar para o Criador. E esse momento é tão solene, tão importante. Não pode ser deixado de lado, não se deve deixar de pensar. É coisa séria, porque se trata de eternidade, de tempo sem fim, de realidades inenarráveis, que não se pode explicar, nem detalhar, nem descrever, nada. Muitos anos havia um folheto que fazia uma pergunta: onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Com Jesus no céu, com Jesus a vida eterna, com Jesus a intercessão. E é bela a morte dos cristãos por causa dessa obra de Cristo. Os cristãos são levados pelos anjos para o Pai. Obra de Jesus Cristo, méritos de Jesus, pecador com essa natureza, mas por causa dos méritos de Jesus, nós podemos dizer: em Cristo a vida, em Cristo a vida eterna. Irmãos, não brinque com a sua alma. Não deixe que as coisas distraiam, nem por um momento só, a sua alma. Ela é o que de mais precioso existe. Não podemos ser ingratos com Jesus.
todo esse drama, essa cena dramática, que é mais do que uma cena dramática, mas uma realidade espiritual de um combate, foi de verdade. Cristo veio travar em nosso lugar para nos libertar. Simplesmente para que agora a gente venha e diga: Senhor, eu creio em Ti. Você não pode de modo algum sair deste lugar sem essa convicção, sem essa confissão e sem essa declaração de fé. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti como o meu Deus e o meu Salvador. Eu preciso de Ti. Dê voz ao grito de sua alma e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Porque todos nós precisamos de Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. E amém.